Quero que você abra a Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis capítulo 37, enquanto você abre a tua Bíblia aí. Quero mandar um abraço e um beijo ao pastor José Roberto, para toda a igreja. Ele não pôde estar aqui nesta noite, ele continua cuidando do seu coração, ele não pode ter fortes emoções, né? Então, o pastor ele é professor, então ele tem que lidar semanalmente com o estresse dia a dia, da vida cotidiana, da vida normal, como todo homem, como todo mundo tem, como eu e você temos, né? Fora o ministério, ele tem que lidar com tudo isso. Então, alguns cultos ele infelizmente não conseguirá estar, mas é porque está cuidando do coração. Mas ele está orando todos os dias, ele está lá no quarto, ajoelhado, ele tem uma cadeira lá de área, que ele ajoelha lá e fala: agora é um momento de oração. Né? Até agora, 1º de maio, era um feriado, saiu um pouquinho mais tarde de casa, ele acordou cedo. Ele falou: meu Deus do céu, 7 horas, tem que correr já, tem que orar, porque eu não posso perder tempo. Se eu ficar aqui, eu tenho que passar, eu não oro, eu não abençoo o meu povo, eu não oro por eles. Então, um abraço do pastor para toda a igreja, né? Em especial hoje também, ele está levando o Andrei, né, para fazer um vestibular aí. Você a igreja já conhece da correria, né, e do empenho que nós estamos tendo com o Andrei, mas ele manda um abraço para todos vocês. Amém? Glórias a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 37, nós vamos ler alguns versículos, tá? Para resumir a história de José, porque é muito grande. 37, 2. Quem achou diz amém? Amém. Aleluia. 37, 2 vai dizer assim: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Fala no verso 5. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Verso 9. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Verso 10. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Olha lá no capítulo 45. Capítulo 45, versículo 1. Vai dizer assim: então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Vai lá no verso 7. José vai dizer assim: Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fossem salva por meio de um grande livramento. Verso 8: assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Até aqui, feche seus olhos. Deus, nós te adoramos, Pai, nós te glorificamos nesta noite. Senhor, que cumpra a tua igreja nesta noite o teu querer e a tua vontade, Pai. Pai, que o Senhor cresça e que em tudo diminua, mas que antes a tua palavra que será lançada nesta noite penetre em cada coração, Deus,
encontre guarida nos corações. Deus, frutifica 30, 60 e a 100 por um, Deus. Pai, porque eu creio, Pai, que esta igreja viverá todos os teus planos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Vamos andar nesta noite. Eu tenho um tema para você que veio aqui. E o tema desta noite é: Deus não se esqueceu. Ele continua cuidando. Deus não se esqueceu. Ele continua cuidando. Olha para a pessoa que está do seu lado, você quer trocar e falar assim: Deus não se esqueceu de você. Ele continua cuidando. Deus não se esqueceu dessa igreja, mas Ele continua cuidando de nós. Deus não se esqueceu dessa igreja na pandemia, mas Ele cuidou de nós durante a pandemia e após a pandemia. Deus não se esqueceu dessa igreja quando passamos por apertos, né, pastor Lucas, ano passado, mas Deus continuou cuidando da nossa igreja. Esse Deus não se esqueceu de cada homem, de cada mulher, de você que está aqui nesta noite, mas Ele veio aqui, Ele me trouxe hoje aqui para te dizer: Ele continua cuidando de você. Quando eu olho para esse texto aqui, eu olho para o livro de Gênesis e eu vejo o cuidado desse Deus também. Gênesis vai relatar formação do mundo, o início de todas as coisas, inclusive o início também da formação de um povo. E eu vejo aqui que existe um Deus que formou um povo a partir de Abraão. E muito mais do que isso, Ele não só forma um povo, mas Ele continua cuidando desse povo. Quando eu olho para Gênesis, eu vejo que existe um Deus que trabalha construindo uma história. Um Deus que se move de geração em geração. Quando nós olhamos para o texto e para a Bíblia aqui, nós vamos enxergar que a Bíblia, em vários momentos ali no livro de Gênesis, Deus vai se revelar como que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A palavra de Deus vai nos mostrar que Deus, Ele foi Deus com Abraão, mas Deus foi Deus com Isaac e Deus foi Deus com Jacó. Quando eu olho para isso, eu acho lindo e interessante, porque eu vejo que Deus, Ele trabalha de geração em geração. Deus se revela a Abraão, mas Deus não se esquece de se revelar a Isaac e não se esquece de revelar a Jacó. Entenda algo comigo nessa noite, eu creio que vocês vão entender. Quando Deus se revela a Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão. Deus cuida de Abraão, só que Deus também cuida de Isaac e Deus cuida de Jacó. Quando Deus se mostra Deus na vida de Abraão, Ele se mostra Deus também na vida de Isaac e na vida de Jacó. Não sei se vocês vão entender, mas quando Deus decide cuidar de alguém, Deus cuida dele ontem, hoje e amanhã. Amém. Glória a Deus. Quando Deus decide cuidar de Abraão, Ele cuida enquanto Abraão estava ali, mas cuida também de Isaac e cuida de Jacó. Ei, deixa eu te dizer algo. Deus, quando decide agir, Ele age não só uma vez, mas uma, duas, três, quantas vezes for necessário, meu querido. Deixa eu te dizer algo. O mesmo Deus que foi ontem, Ele é hoje e vai ser amanhã na tua vida. Oh, aleluias. O Deus
e quantas vezes for necessário na tua história, porque nós temos um Deus que se move na história. Ele não é um Deus que fala uma vez e se esquece. Não, mas Deus, Ele não se esquece. Ele cuidou uma vez, Ele vai cuidar 2, 3, 4 vezes, quantas vezes for necessário na tua vida. Meu querido, não sei como está a tua história hoje, como está a tua vida hoje, mas lembre-se, Deus cuidou uma vez, Deus vai cuidar de novo. Ah, meu querido, se Deus cuidou uma vez, Ele vai cuidar outra vez. Se Deus agiu uma vez, Ele vai agir de novo. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Deus cuidou uma vez da tua família, Deus vai continuar cuidando. 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Deus cuidou de você quando você está desempregado, Deus vai continuar cuidando. 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Ei, Deus te curou ontem, Deus vai continuar te curando hoje, amanhã, depois, quantas vezes for necessário. Esse Deus agiu uma vez, Deus vai agir outra vez. Se você caiu, Deus vai te levantar outra vez. E não importa quantas coisas você passou, mas esse Deus não se esqueceu, não se esquece e não se esquecerá de você. Amém. Ele agiu uma e vai agir outra vez. Ele vai agir outra vez. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Ele vai agir outra vez. Não, você é profeta. Ele vai agir outra vez. Aleluias. Aleluias. Existe uma presença aqui nesta noite, meu querido. Existe uma presença aqui nesta noite. Oh, aleluia. Quando eu olho para essa história, Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te dar a direção. Deus olha para Isaac e fala assim: Isaac, eu vou sustentar a promessa. Deus olha para a necessidade de Jacó e Deus olha para Jacó: eu vou transformar você. Porque quando eu olho para Jacó, Jacó tinha sido um usurpador, mas Deus o transforma. Deus o transforma. Deus transforma a vida de Jacó para um vencedor. Não sei se você está me entendendo nesta noite, mas eu estou te dizendo que o que? Ei, Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar a provisão, Deus vai transformar você. Olha, Abraão precisava de uma direção e Abraão teve uma direção. Isaac precisava da confirmação da promessa, ele teve a confirmação da promessa. Jacó precisava de uma transformação, ele teve uma transformação, porque existe um Deus que age outra vez. Ele age outra vez. Deus vai agir na tua vida, meu querido. Assim como teve para Abraão direção, Deus vai trazer direção para você. Assim como teve provisão para Isaac, Deus vai trazer provisão para a tua vida também. E assim como teve transformação na vida de Jacó, também vai ter transformação na tua realidade também, meu querido. Eu não sei o que você precisa, mas entenda algo: Deus vai agir na tua necessidade. Agiu em Abraão, agiu em Isaac, agiu em Jacó, também vai agir na tua vida nesta noite. Aleluias. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida nesta noite. Não sou eu, mas é a tua fé que vai fazer tudo isso se tornar realidade. Eu quero que você se mantenha comigo. Esse Deus age na história. Esse Deus age na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que chega em Jacó e a Bíblia dá uma pausa. Ele dá uma pausa e começa a falar agora sobre a história de José.
A Bíblia, ela não dá continuidade a Abraão, Isaac, Jacó e o restante. Não, a Bíblia para e agora começa a falar sobre José. Nós chegamos agora na próxima geração e quando nós lemos a história, nós começamos a entender o cuidado de Deus na geração. Sabe por quê? Você conhece a história de José e a Bíblia vai nos relatar que haveria de ter uma fome sobre a terra. Haveria de vir uma dificuldade sobre a terra e sobre o povo. Então Deus, Ele pega ali em Jacó, Ele para ali, e agora Ele começa a cuidar de maneira específica da história de José. Sabe, Deus cuida da história de Abraão, Isaac, de Jacó, de um povo, mas Deus também cuida da história individual de José. A Bíblia para de relatar a história de Jacó e seus 11 filhos. Eu acho isso interessante, porque não vai relatar a história dos 11, vai relatar a história de um. E Deus começa a cuidar então de José. Enquanto Deus cuida da história de um povo, de uma nação, Deus também cuida da minha e da sua história. Se Deus cuidou de Israel, cuidou de Brasil, cuidou e está cuidando do Rio Grande do Sul, Deus também cuida da minha e da sua vida. Deus, Ele tem um propósito para a terra, Deus tem um propósito para as nações, Deus tem um propósito para o Brasil, para os estados de Brasil, para Prudente, Plana Jacinta, mas Deus também tem e cuida da minha e da sua história, do meu e do seu propósito. Nós vivemos debaixo do propósito de Deus, geral. Só que Deus cuida do meu e do seu propósito para que nós alcancemos e cumpramos um propósito que Ele tem para mim e para você. E durante o cuidado de Deus na história do povo, Deus vai pegar José. Deus pega José e fala assim: José, eu preciso cuidar da tua história agora, para que você seja a provisão para todo um povo. E quando Deus escolhe José, Deus escolhe ali dos 12 filhos, Deus escolhe José para passar pelo processo de Deus. Meu amado, entenda algo. Não é todo mundo que passa pelo processo. Não é todo mundo que quer passar pelo processo. Mas quando nós passamos pelo processo, nós alcançamos e cumprimos com o propósito de Deus nas nossas vidas, e um propósito maior de alcançar vidas, abençoar vidas, restaurar vidas também. E eu quero caminhar contigo nesta noite, pretendo ser breve com você. Eu quero caminhar com você dentro do texto, dentro de alguns momentos que José passou, para nós entendermos um pouco do cuidado de Deus e mostrar que Deus não se esqueceu de José, porque Ele não vai esquecer de mim, de você, vai continuar cuidando. Mas quando eu olho para José, ele passa por um processo, e dentro do processo que José passa, ele vai ter muitas lutas, muitas circunstâncias e muitas situações, mas em todas elas nós veremos o cuidado de Deus para com José. Primeira coisa que Deus deu para mim nesta noite, eu quero compartilhar com vocês. A primeira situação é a rejeição dos homens hoje. Faz parte da história de honra que Deus tem para você. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: a rejeição dos homens hoje faz parte da história de honra que Deus tem para você.
A rejeição dos homens na tua vida não significa que Deus te rejeitou. Glória a Deus. Aleluia. Não é porque você foi rejeitado pelos homens que Deus te rejeitou. Não é porque você foi abandonado pelos homens que Deus te abandonou. Não é porque você foi deixado de lado que Deus também te deixou. Quando eu olho para José ali logo no início, ele vai compartilhar de um sonho com a sua família. A família olha para José e fala assim: você está maluco? Você está doido? Esse sonho vem da sua cabeça. Deixe de lado isso. Para de querer ser uma bambam. Sai daí. Nós olhamos para José. E eu te pergunto: a família entendeu o sonho de José, sim ou não? Não. A família entendeu aquilo que José estava falando para ele, sim ou não? Não entendeu. Ninguém entendeu, seus irmãos não entenderam. E deixa eu te dizer, nem todo mundo vai entender o seu sonho e vai entender o seu projeto. Nem todo mundo vai entender aquilo que Deus colocou no seu coração. Nem todo mundo, pastor Raul, vai entender aquilo que Deus te deu. Nem todo mundo, Edgar Alessandro, vai compreender o sonho que Deus colocou no coração de vocês. Pastor Lucas, nem todo mundo vai compreender a maneira que o Senhor quer que o Senhor caminhe. Nem todo mundo, Maurício, vai te entender. Mas deixa eu te dizer, as pessoas podem rejeitar os teus sonhos, podem rejeitar os teus projetos, podem rejeitar e se desfazer daquilo que Deus colocou no seu coração, mas Deus não se desfaz. As pessoas não podem se desfazer do Deus que está sobre a tua vida, do Deus que te dá a direção, do Deus que deu um sonho para você, do Deus que deu um projeto para você. Eles não podem se desfazer desse nosso Deus. Então, quando Deus escolhe agir, Ele age. Independente daquilo que as pessoas vão falar, pensar ou imaginar, Deus continua agindo mesmo com a rejeição dos homens das nossas vidas. Deus vai agir na sua história, mas deixa eu continuar aqui. E José, ele mostra o sonho e ele é rejeitado. Em segundo momento, eu não quero entrar nos detalhes até lá, mas José, ele também é jogado dentro de uma cisterna. Esse é o primeiro momento que nós vemos na história de José. José tem o seu sonho rejeitado e ele é jogado dentro de uma cisterna. Ele é jogado dentro de uma cisterna e ali ele é jogado para ser esquecido pelos seus irmãos. Ele é jogado ali para ser esquecido pelos seus irmãos. Ele passa por uma situação totalmente desagradável, algo que marca a sua vida de maneira negativa. Ele é humilhado pelos seus irmãos. Deixa eu te dizer, meu querido, quantas situações eu e você não passamos que nós somos forçados a algo desagradável. Quantas coisas que nós passamos na vida que nós somos forçados, mesmo não querendo, a ter que se submeter a algo desagradável. Situações que nós enfrentamos muitas vezes, situações delicadas que nós passamos muitas vezes, de humilhação dentro do nosso serviço, não é? Dentro da nossa família, dentro muitas vezes dos círculos de amizade que nós temos. Quantas humilhações que muitas vezes nós passamos, sofremos, somos submetidos e nós não fizemos nada de errado. Nós não fizemos nada de errado.
fazer nada de errado, meu querido, mas nós vamos ser jogados dentro da cisterna. Nós vamos ser humilhados. Nós vamos ser muitas vezes deixados de lado. Nós vamos ser muitas vezes esquecidos. Sabe, muitas vezes nós vamos passar pelas cisternas da vida, pelas rejeições dos homens. Sabe, muitas vezes nós vamos passar por essas questões desagradáveis durante a nossa trajetória. Nós vamos passar pela afronta dos homens. Nós vamos passar muitas vezes pela afronta dos nossos parentes. Nós vamos passar pela afronta daqueles que diziam ser nossos amigos. Nós vamos passar por tantas situações. Só que deixa eu te dizer, em meio a tudo isso, Deus está cuidando de você. Isso fazia parte do cuidado de Deus, porque no final da história, José ainda seria honrado. E o que eu quero dizer com isso, meu querido, se a porta não abriu, talvez você se frustrou com isso. Ei, calma, Deus está cuidando. Meu querido, a causa não foi resolvida ainda, calma. Se você está dentro dessa cisterna, calma, Deus está cuidando. A tua cisterna hoje talvez seja a oportunidade que você tanto queria, mas você não alcançou ainda. Calma, Deus está cuidando de você. Calma. Qual é a cisterna que você está hoje? Qual é a situação que você está hoje? Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: qual é a cisterna que você está? Deus está te vendo. Ele não se esqueceu. Você dentro dessa cisterna. Seja profeta para ele. Deus está cuidando. Não repita para ele: Deus está cuidando. Não seja profeta: Deus está cuidando. Deus está cuidando de você nessa sua cisterna. Deus estava cuidando de José naquela cisterna. Deixa eu te dizer, nem tudo vai dar certo. Aleluia. Abacuque 3, versículo 17 vai dizer assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, regozijarei no Deus da minha salvação. Mesmo que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele cuida de mim. Amém. Deus está cuidando, meu filho. Amém. Deus está cuidando de você e vai te levar a ter uma história de honra ainda aqui. Você crê? Você crê? Aleluias. Vamos caminhar comigo. Vamos caminhar comigo. Eu quero orar com você ainda nesta noite. A segunda coisa que Deus colocou na minha vida, no meu coração, é que enquanto José, depois de José ter passado pela rejeição dos sonhos, ter ficado dentro da cisterna, José ele é rejeitado e agora ele é vendido por preço de escravo, e ele vai para a casa de Potifar. Ele vai para a casa de Potifar. Só que acontece uma coisa interessante ali. José, quando chega na casa de Potifar, as coisas começam a dar certo para Potifar. Deus colocou algo no meu coração: não abra mão do mais importante, que é a presença de Deus no meio do teu processo. Não abra mão da presença de Deus no meio do teu processo. A presença que você conserva é a mesma que vai te conservar durante o teu processo. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: não abra mão do mais importante,
que é a presença de Deus no seu processo. Guarde a presença de Deus e ela te guardará no meio do teu processo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu olho para o texto e me pergunto: como José, que era escravo, como pode um escravo se tornar chefe da casa do seu senhor? Como pode José, sendo um escravo, chegar no Egito e se tornar chefe da casa de Potifar? Um egípcio que tinha posses, um egípcio que tinha poder, certamente era influente ali. Como pode um escravo se tornar chefe da casa dele? Humanamente eu não sei o que dizer, não. Humanamente eu não sei o que dizer, mas o que eu sei é que a presença de Deus estava com José. A presença de Deus estava com José. Eu quero aplicar algo para você e para a minha vida. Deus ministrou algo no teu coração. É que quando a presença de Deus está sobre nós, Deus vai fazer prosperar o lugar onde nós estamos. Amém? Amém. Quando a presença de Deus está sobre nós, haverá prosperidade no lugar onde nós estamos. Amém? Amém. Quando a presença de Deus, enquanto a presença de Deus estiver sobre a tua vida, haverá prosperidade de Deus na tua casa. Amém? Amém. Não. E quando houver a presença de Deus sobre a tua vida, haverá prosperidade de Deus sobre o teu trabalho. Amém? Amém. E quando houver a presença de Deus na tua vida, haverá prosperidade de Deus na tua família. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você não queria estar aqui nesta noite. Aleluia. Talvez você não queria estar aqui nesta noite, mas você veio porque você está conservando a presença de Deus. Você talvez não queria estar aqui, mas Deus te trouxe hoje aqui. E Deus olha para você: olha, ainda existem homens e mulheres que conservam a presença no seu coração e na sua vida. Então eu vou prosperar eles também. Aleluia. Talvez você não queria estar aqui, você poderia estar em tantos outros lugares, mas você escolheu preservar a presença de Deus no teu coração. Aleluia. Haverá prosperidade de Deus na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, porque a unção de Deus também está sobre a tua vida. Mas deixa eu te dizer algo que é interessante também. A unção de Deus nos faz prosperar, mas nós precisamos aprender a sermos humildes. Sabe por quê? Porque quando eu olho para José, e a unção de Deus estava sobre José, a presença de Deus estava ali, e ele prosperou. Só que na verdade não foi José quem prosperou. Quem prosperou? A casa de Potifar. Foi José quem prosperou as coisas de José? Não, foi quem? Potifar. As pessoas olhavam para a casa de Potifar e falavam: nossa, a casa de Potifar está prosperando. Nossa, olha quantas coisas Potifar alcançou. Olha quantas coisas Potifar obteve. Olha quantas coisas o Potifar está tendo. Olha como as coisas dele aumentaram. Olha como as coisas dele se expandiu. Quem estava sendo erguido? Era José ou Potifar? Era José ou Potifar? Potifar. No meio do processo, o nosso orgulho vai ter que passar pela presença de Deus também. Sabe, muitas vezes nós vamos trabalhar não para que nós cresçamos, mas para que outro cresça. Muitas vezes nós vamos trabalhar no nosso emprego e nós não vamos ter reconhecimento, quem vai ter reconhecimento ao dono. Muitas vezes nós estamos no ministério, esperamos reconhecimento, mas quando as pessoas olham, quem que prospera? Nossa, a igreja Batista Pedal está prosperando. Muitas vezes eu e você não vamos ter o reconhecimento das pessoas. Nós vamos estar trabalhando
a unção de Deus, a presença de Deus está sobre nós, as coisas vão prosperar, mas não somos nós que vamos receber a glória. E eu pergunto para você, e Deus pergunta para você, como que você lidar com isso? Quando a glória não é para você, quando não é você que está sendo erguido no pedestal, quando não é você que está no centro das atenções, quando não é você que recebe os elogios, meu querido, aí dói. Você faz, só que você não é a pessoa que está sendo olhada e observada. Muitas vezes nas nossas vidas, Deus vai nos permitir passar por processos que nós vamos trabalhar, penar, nós vamos ralar, as coisas vão prosperar, mas nós não seremos reconhecidos. É Deus muitas vezes testando como está o meio do seu coração. Sabe, a palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Colossenses capítulo 3, 22. Eu quero trocar palavras de escravos aqui por trabalhadores. A palavra de Deus fala escravos, mas eu vou falar de trabalhadores. Trabalhadores, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Senhores do que? Do céu ou não? Terrenos. Não somente para agradá-los, quando eles estão te observando. Não é eu, é a Bíblia. Quando eles estão te observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão de quem? É dos homens ou do Senhor? É dos homens ou do Senhor? Vocês receberão do Senhor. O que você está esperando das pessoas? O que você está esperando do seu patrão? O que você está esperando do seu líder? O que você está esperando das pessoas? Eu quero falar de pessoas com você. Quando nós depositamos a nossa confiança em pessoas, nós somos frustrados. Quando nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança em pessoas, nós vamos parar no meio do caminho. Nós vamos ficar presos na cisterna. Quando nós depositamos a nossa expectativa nos homens, nas pessoas, nós somos frustrados. Deus ministrou isso no meu coração. Sabe por quê? Porque, versículo 24, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. A Bíblia vai nos dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para o quê? Não, para a glória de? Para a glória de? Para a glória de? É dos homens? É para a glória de Deus. Se você não for reconhecido, meu querido, calma. Se você não for reconhecido, calma. Abra a mão da honra de homens, mas não da unção de Deus. Aleluia. Abra a mão do reconhecimento dos homens, mas não da unção de Deus. Abra a mão do elogio, mas não abra a mão da presença de Deus. Você pode não ser reconhecido hoje, mas é impossível a presença de Deus que está atuando na tua vida não te levar a lugares ainda maiores, a lugares ainda maiores. Se você não foi reconhecido pelos homens, não se desespere. Você está trabalhando e servindo um Deus que não se esqueceu do seu trabalho, da sua labuta, do seu esforço, do teu suor. Ele continua olhando para você, não se esquecendo de você, está cuidando de você e vai te levar a lugares maiores ainda. Você tem isso nesta noite? Olha para a pessoa que está dando, ela fala assim: calma, Deus está cuidando. Aleluia. Eu preciso caminhar esta noite. Não abra mão da presença de Deus. Você vai ser reconhecido por Deus e não pelos homens. Aleluia.
quero caminhar contigo. E Deus leva José então à casa de Potifar. Só que vocês conhecem a história de José. E José ali na casa de Potifar, José sofre uma acusação injustamente. Ele sofreu danos ali. A mulher de Potifar olha para José: José, vem ficar comigo. José fez o pior. Foge. Foge que é laço. Foge que é laço. José sai. E aquela mulher, ela faz um teatro lindo, maravilhoso. Ela faz um teatro e fala assim: José veio aqui, tentou ficar comigo, eu gritei, e parará. Vocês conhecem a história. E o final desse momento, desse processo, da etapa do processo que José estava passando, José ele é levado até a prisão. Vamos lá. Roda a vida de José. José foi rejeitado, jogado dentro da cisterna, e agora ele é preso injustamente. E se coloca na posição de José. José, ele olha para a situação dele, e ele fala assim: meu Deus, o que eu estou passando? Sabe por quê, irmãos? Quando a gente olha para José, o início da história de José foi lindo e maravilhoso. José foi o filho querido de Jacó, porque Raquel deu a ele esse filho. E quando José está ali, o pai dele ama ele, e ele tem tudo de bom, de melhor. Ele ganha roupas, a túnica dele era melhor. Ele tinha alimento, ele tinha moradia, ele tinha posse por causa da herança do seu pai, ele tinha tudo de bom e de melhor. Mas de repente, tudo, ele olha para trás e fala: meu Deus, o que eu estou passando, Deus? Passei por essas situações, agora que eu pensei que tudo ia dar certo, eu estava aqui na casa de Potifar e as coisas iam bem, estavam prosperando. Olha, apesar de não ser minhas coisas, mas a minha situação era parecida, Deus, com aquilo que eu tinha no começo. Agora que eu achei que as coisas iam dar certo, e acontece essa injustiça comigo. E quantas vezes nós pensamos: o que eu fiz de errado para nada dar certo? O que eu fiz de errado? Onde eu errei para essas coisas estarem acontecendo comigo? É assim ou não é? Quando a gente passa por uma situação e você fala assim: meu Deus, o que eu fiz de errado? Meu querido, muitas vezes você não vai ter feito nada de errado, mas é Deus forjando o seu caráter, forjando a sua vida. Ei, é Deus forjando você, vendo como que você vai lidar com a rejeição, como que está o seu caráter, como você vai lidar também com a injustiça, de muitas vezes fazer o que é certo e sofrer de maneira errada uma acusação. Sabe, muitas vezes nós vamos passar por isso. Sabe, eu pergunto para você: como você vai lidar com essas coisas? Como você vai lidar com a rejeição? Como você vai lidar com a injustiça? Como você vai lidar com isso? Eu olho para José, sabe o que José fez? Ele decidiu seguir em frente. José sofreu, mas ele decidiu seguir em frente. Ele foi vendido pela sua própria família, mas ele decidiu seguir em frente. Ele foi acusado injustamente, mas José decidiu seguir em frente. Ei, a grande questão é: eu preciso seguir em frente. Não fique preso nas coisas que deram errado. Siga em frente, pois Deus está cuidando. Deus ministrou isso ao meu coração. Ei,
Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: não fique preso nas coisas que deram errado. Siga em frente, pois Deus está cuidando. Glória a Deus. Aleluias. Decida seguir em frente novamente. Em meio aos problemas que você viveu, ei, não tenha medo de se levantar outra vez. Siga em frente. Em meio às frustrações que você teve, ei, não tenha medo de se levantar e tentar outra vez. Siga em frente. Ah, não deu certo, não tem jeito. Ei, tira esse medo de lado, deixa o medo de lado. Decida seguir em frente de novo. Ei, siga em frente, siga em frente, decida se levantar de novo. Ei, não, se José pensasse que tudo ia dar errado novamente, se ele pensasse que tudo ia dar errado da mesma maneira que deu lá atrás, ele não tinha experimentado o melhor de Deus que estava pela frente. Se José pensasse que tudo ia dar errado de novo, ele ficaria preso para o resto da sua vida naquela prisão. Não tenha medo da frustração, não tenha medo de dar errado. Ele siga em frente, siga em frente. Não olhe para o lado, não olhe para trás, mas siga em frente. Deu errado ontem, deu errado hoje, não significa que vai dar errado amanhã. Siga em frente. Ei, você caiu, se levante, siga em frente. Não deu certo, ei, para de ficar se lamentando, se levante, siga em frente, siga em frente. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente? Aleluias. O que te impede de seguir em frente hoje? O que está dentro de você que te impede de seguir em frente hoje? Talvez você diz: ah, é onde eu estou, é o lugar onde eu fui colocado, são as circunstâncias. Ei, tira isso da tua cabeça. Siga em frente, meu Deus. Não depende das circunstâncias, não depende do lugar onde você está, não depende das coisas que você tem, não depende das pessoas que estão ao teu lado. Ei, Deus não depende das pessoas, Deus depende de uma posição tua, de querer se levantar, confiar nele, saber e declarar nele que ele está cuidando e seguir em frente. Eu quero que você erga a tua mão comigo, eu quero que você declare isso comigo. Todo medo, não, você já é profeta. Todo medo que me prende de seguir em frente, eu declaro: sai, em nome de Jesus. Eu vou me levantar e seguir em frente na história que Deus preparou para mim, porque eu sei e declaro que Deus está cuidando de mim. Aleluia. Fique em pé nesta noite. Eu preciso encerrar. Fique em pé nesta noite. Aleluia. Eu não sei o que você tem vivido, mas Deus me trouxe hoje aqui para te lembrar: Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Ele continua cuidando da tua vida. Ele continua cuidando da tua vida. Presta atenção comigo. José, quando ele estava ali na prisão ainda, José não tinha condição nenhuma, mas José, ele vai fazer o seu melhor. José não tinha condição nenhuma, perspectiva nenhuma, mas ele fala assim: eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor na condição que eu tenho hoje. Talvez as suas condições sejam poucas hoje, meu querido. Talvez a tua força seja pouca hoje, meu querido. Talvez aquilo que você tem na tua mão, você fala assim: Deus, eu estou pouco, Deus. Deus está doendo, Deus. Deus está difícil.
em meio às condições que você tem hoje, continue em frente, obedecendo ao seu Deus. As circunstâncias de hoje, aleluia, as circunstâncias de hoje é apenas uma passagem. As circunstâncias de hoje é apenas uma passagem para algo melhor que Deus tem para você. As circunstâncias que Deus tem hoje, que você está passando hoje, é apenas uma passagem para o melhor de Deus da sua vida amanhã. Feche os seus olhos. Oh Deus, Deus, nós estamos aqui, Pai. E chega um momento que, não no tempo de José, mas no tempo de Deus, Deus tira José, eu não vou ver até os detalhes, não vai dar tempo. Deus tira José daquela prisão, eleva José a governador do Egito. Aquilo que Deus tinha para José não estava na casa de Potifar, não era coisa pequena. Deus queria levar a José a um nível maior. Deus não queria que José se contentasse com aquilo que ele estava vivendo e passando na casa de Potifar. Deus queria levar José para um nível maior. E Deus leva José para esse nível maior. E quando ele chega, ele é honrado por Deus. E não só isso, eu quero encerrar aqui para nós orarmos aquilo que Deus nos deu. Deus cuida de José, da história individual de José. E agora Deus volta para o cenário novamente. Ele chama Jacó. Nós lemos lá no versículo 37, nós estamos já no 46 agora. Deus trabalha na individualidade de José. E agora usa José para abençoar outras vidas. E a partir daí, Deus vai continuar. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus de Israel, as 12 tribos. Entenda algo. A partir de você, toda uma próxima geração também será alcançada pelo favor de Deus. Através da sua vida, a sua família, a sua geração, os seus filhos, os seus netos serão alcançados pelo cuidado de Deus, pelo agir de Deus, pela provisão desse Deus. Ele aguenta o processo. Deus está cuidando de você para cuidar da geração que está por vir através de você também, assim como Deus está cuidando da próxima geração, da vida, dos próximos projetos através da tua vida. Assim Deus também vai fazer na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus parentes, da sua geração, porque Deus é Deus
você. Quero que você coloque a mão no teu coração, porque Deus me chamou hoje aqui. Porque Deus quer cuidar das suas emoções, quer cuidar de você. Quantas etapas José enfrentou? Quantos altos e baixos José teve? A palavra de Deus nesta noite para você, que tem passado por dias semelhantes ao de José, ou etapas semelhantes ao de José. Não é apenas alguns ensinamentos que eu quero trazer para você aqui na sua vida, mas também o renovo e o refrigério do Espírito Santo sobre você. Você pode ter chegado aqui e viver algumas situações semelhantes às quais José viveu, e Deus te permitiu viver hoje aqui, para te lembrar que Ele não se esqueceu de você, Ele continua cuidando de você. Abra o seu coração para Deus. Quero que você coloque a tua vida diante de Deus agora. Não sou eu, não é uma pregadora, mas é você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Seja sincero com Ele. Qual foi a área que você acha que Deus se esqueceu? O Espírito Santo vai renovar o seu interior hoje. Talvez você seja aprisionado aos problemas e seja com medo de seguir em frente, e seja com medo de se frustrar e seguir em frente novamente. Esse Deus está aqui hoje. Qual que é o problema, meu amado? Qual que é a circunstância que você acha que Deus se esqueceu? Eu quero trazer para a sua vida e para a sua realidade hoje. Eu sei que você já entendeu a palavra, a mensagem, mas Deus quer agir na tua vida agora. Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está aqui hoje. Ei, você, é com você. Ei, você que reconhece que tem Deus cuidando de você aí, mas até hoje não está. Hoje é dia de você entregar a sua vida a Ele. Ei, está precisando de direção, eu te dar direção. Está precisando de provisão, eu te dar provisão. Está esperando uma mudança, uma transformação. Ele pode te dar uma mudança e uma transformação. Ei, Deus pode agir na sua história outra vez. Quantas vezes for necessário, mas entenda algo, Ele está nos entregando a sua vida para que esse Deus tenha o controle. Só Jesus pode dar uma história como a de José. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Tinha tudo para se frustrar, mas foi bem sucedido. Ninguém acreditava mais que ele estava vivo. Talvez as pessoas podem estar pensando que você já era, que você morreu, que você não se levanta mais. Mas existe um Deus que ainda acredita em você. Existe um Deus que inverteu o decreto de José. Ele que inverteu o decreto da tua vida. Se porventura você entendeu essa palavra hoje, você quer entregar a vida a esse Jesus. Se existe alguém aqui hoje que não entregou a vida a esse Jesus, essa é a noite que Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer agir na tua vida outra vez. Existe alguém aqui neste meio que quer entregar a vida para Jesus, que quer que esse Jesus entre na tua história, transforma, haja em teu favor. Está cansado de viver dentro da cisterna, está cansado de viver novamente frustrado. Esse Jesus, Ele quer trazer alegria para você, Ele quer entrar na tua história. Existe alguém aqui nessa noite? Eu não vou insistir, existe alguém aqui nessa noite? Levanta tua mão. Aleluia. Eu preciso continuar. Eu não vou te chamar aqui na frente porque não dá tempo. Mas eu repito a você, o que você tem passado, quais são as situações que você tem enfrentado. Deus vai entrar em tua vida nesta noite. Deus, eis aqui Deus, homens e mulheres, Pai, Deus, que vieram aqui e estão precisando, Deus, do cuidado do Senhor, Pai. Deus, estão precisando do cuidado do Senhor, Pai. Deus, estão precisando que o Senhor haja outra
Deus, eles estão precisando de uma intervenção do Senhor, de um cuidado do Senhor, Pai. Deus, por isso alcance, Deus, cada vida, cada realidade, Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Deus, eu quero liberar sobre o teu povo, Deus, essa palavra, Pai, que eles não são esquecidos, mas o Senhor está cuidando e começa a agir outra vez, Pai, no seu trabalho, na sua família, Deus, no seu ministério, Deus, nas suas emoções, no seu físico, em nome do Senhor Jesus. Deus, cuida, Deus, cuida, Deus, cuida, Deus. Deus começa a cuidar daquilo que você não consegue cuidar. Olha para cá. Eu quero acabar de um jeito diferente aqui. Eu vou falar algo, você vai falar assim: Deus não se esqueceu. José foi jogado na cisterna, mas Deus não se esqueceu. De novo. José foi jogado na cisterna, mas Deus não se esqueceu. José